Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde. A cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos fala sobre uma parábola do reino, mas também fala dos maus pastores, que não são bons pastores para com a igreja de Cristo. Vamos entender isso, trazer para o nosso dia a dia hoje, é o que importa, ok? Celebrar a missa é celebrar aquele que está hoje na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Bem, o que é o reino de Deus? Primeiro nós temos que entender isso para compreendermos por que o Senhor usa parábolas para explicar o que é o reino. A palavra reino de Deus já tem meia resposta aí. Significa, alguém tem que reinar. Então, na verdade, a gente precisa entender para que Deus se encarna. A palavra encarna é torna-se homem como nós, um ser humano. Daí muitas teses, muito bonitas inclusive, dizem que Deus, que é o Criador de tudo, das galáxias, da terra, do mar, do céu, do sol, Ele que criou o ser humano, o criou à sua imagem. E olha só que interessante, e Ele se rebaixa, se fazendo
um da nossa espécie humana, se fazendo um homem como nós, igualzinho a nós, com vontades e com sentimentos próprios. Só que uma única diferença: esse Deus que se encarna, se torna homem, que é a segunda pessoa da Trindade, ele veio trazendo um diferencial, que é onde se explica a salvação de todos nós. Vamos só lembrar uma coisa: quando é que Deus prometeu que ele viria no nosso meio? No Antigo Testamento, todinho. São Paulo, inclusive, no Novo Testamento, vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que todo o Antigo Testamento, ele serve para nós como uma leitura preciosa, para que nós, vendo o que aquele povo, depois de ter recebido todas as graças que Deus confiou a eles, deu a eles toda a beleza da natureza para cuidar, e depois eles se rebelaram, depois Deus o perdoou, depois Deus foi livrando eles, mas o povo se revoltou contra Deus. E Paulo vai dizer que o Antigo Testamento é para que a gente, ao ler o que aconteceu com os nossos antigos irmãos, olhando sobre a luz do Espírito Santo para o hoje da nossa vida, a gente pense assim: olha, que Deus nos livre de cairmos nas mesmas armadilhas daquele povo que viveu, o povo de Israel, viveu com Deus. Só isso. O Antigo Testamento nos serve para isso, para que o hoje da minha vida, da sua vida, olhando para aquilo tudo que eles também caíram, no erro do egoísmo, de uma ilusão, eles voltaram as costas para Deus, se envolveram com outras culturas, se deixaram contaminar por ilusões, e daí começou a criação dos ídolos, onde Deus começou a dizer que Ele abomina quem cria ídolos na sua vida, que só existe um Deus. Bom, Paulo disse isso tudo em 1 Coríntios capítulo 10. Bom, lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer para os profetas Ezequiel, o profeta Jeremias, o próprio Elias, que é o profeta do Antigo Testamento, que depois de ele ter enviado tantos mensageiros para dar um sobreaviso à humanidade: olha, converta-te, arrependa-te, volta para o primeiro amor, que é o Deus que sempre os teve, os educou, como um jovenzinho que foi preparado pela mãe e pelo pai, que um dia pegou no colo, que deu comida, que deu todo o sustento, mas depois vira as costas para o seu Deus. Como o povo não ouviu os meus profetas, eu mesmo, aí é um termo apenas gramatical para a gente entender, eu mesmo descerei até o meu povo. Olha aqui, aí começa já a palavra messiânica. O Messias, aquele que é Deus, o ungido, ele mesmo virá, promessa do Pai. Eu mesmo descerei. Não vou mandar mais profetas, não vou mandar mais mensageiros. Eu, que sou o Senhor, vou até o meu povo, a minha igreja. Povo e igreja é a mesma coisa. E eu vou imprimir, atenção aqui, eu vou imprimir no coração do meu povo o meu espírito. E aí a gente já começa a clarear nossas ideias, né? Que é o Espírito Santo, que Jesus nos deu e nos dá. Volta lá. E este povo não precisará mais, atenção, decorar 612 preceitos judaicos. Os judeus têm até hoje 600 e tralalá preceitos que eles têm que estudar, decorar e tentar praticar. E Deus falou: eles não precisarão mais decorar, porque o meu Espírito revelará tudo o que eles precisam, e eles saberão falar, saberão agir nesse Espírito que eu vou dar. Muito bem,
Quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos significa no tempo que Deus assim quis, Ele mesmo se encarnou no ventre da mulher, da virgem, da mãe Maria, da jovenzinha Maria, onde o anjo entrou na casa. A palavra entrou na casa, quando a gente lê a palavra entrou na casa, entrou na vida de Maria, o arcanjo Gabriel. E ali ele fez uma pergunta, mas nem a chama pelo nome. É uma mulher diferente de todas as mulheres. Ó, cheia de graça, cheia da graça, cheia do Espírito, graça, Espírito, óleo, fogo, água, são símbolos que representam o Espírito Santo, ok? Ó cheia da graça, ó cheia do Espírito. Maria era toda cheia de Deus. O que significa cheia de Deus? Que Maria tinha sentimentos próprios, como nós. A gente nasce, vem do ventre da nossa mamãe, daqui a pouquinho a gente começa a ser percebido pelo a nossa psicologia, pelos sentidos da nossa vida. E aí quem tem mais de um filho, sabe que um filho, é uma coisa belíssima, os dois nasceram do mesmo ventre, daquela mulher, do mesmo pai, mas quando eles começam a crescer, cada um começa a mostrar uma personalidade diferente, criados do mesmo jeito, educados na mesma fé, mas cada um desponta de uma maneira. Por que isso? Porque primeiro que nós somos únicos, Deus não faz ninguém igual a ninguém. 2, nós nascemos com sentimentos próprios. Você pode reparar que dentro da mesma família, a gente tem preferência de cores, tem preferências de time, tem gostos diferentes. Por quê? Porque eu tenho os meus gostos, eu tenho o meu querer, eu vim dessa maneira. Então veja, Maria também veio com o sentimento próprio dela, mas como ela é cheia da graça, atenção aqui, ela não usa, ela não quer usar, e ela não usa, ela não quer, e por isso ela não usa os sentimentos dela. Bom, se ela não usa os sentimentos dela, ela usa os sentimentos de quem, padre? Ora, capítulo 2, em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós, ao sermos batizados no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor nos deu a vida dele para que nós tenhamos os sentimentos de Cristo. Então Maria, ela estava cheia do sentimento de Deus, e ela só queria fazer o quê? A vontade de Deus e não a vontade dela. Por isso aquela resposta, quando o arcanjo pergunta para ela se ela aceita ser mãe do Salvador da humanidade. Ela só vai questionar como vai se dar isso, porque eu não conheço homem algum. A palavra conhecer na Bíblia, não ter relações genitais, apesar de Maria já ser casada, mas não coabitava com o marido ainda. Ele explicou que é obra do Espírito Santo. A resposta de Maria: faça-se em mim, olha, mais uma vez, segundo a vontade do meu amado Deus. Veja que Maria tirou toda a possibilidade, porque ela poderia pensar assim: puxa vida, eu me casei com um homem que eu sonhei na minha vida. E é verdade, ela casou com José, chamado um homem justo. Você imagina como todos nós, a gente quando gosta de um alguém, vamos falar mais de vocês, vai. Quem tem, Deus deu a graça de formar uma família. Pô, no princípio, no comecinho, a semente de tudo tem que ter tido uma paquera. E dessa paquera começou um namoro. E no namoro começou a fazer um projeto de sonho. Olha, eu quero me casar, eu quero ter a minha esposa, e se eu tiver a minha esposa, eu sonho que a gente vai morar numa casa assim, ou num apartamento, ou num local, ou numa cidade diferente. Eu sonho em ter 5, 6, 3, 4, um filho com ela, não sei. E eu quero muito namorar com ela, eu quero passear.
Veja, eu quero construir com ela o meu lar, com a minha esposa. Veja, é um sonho que cada homem, cada mulher que tem sentimento, que veio com esse sentimento, deseja. E é bonito. Não é bonito? Fala a verdade. É bonito ou não é? Claro que é. Bom, Maria também tinha sonhos. Mas você lembra como o padre iniciou? Ela tinha sentimentos dela, mas ela não quis, porque ela já era uma seguidora do próprio Senhor Deus. E ela só queria fazer a vontade de Deus. Agora você imagina ela pegar, ela fala, faça-se em mim. Olha os riscos que ela correu. Meu Deus, ela já era uma mulher comprometida com o homem. Ela ia ficar grávida, e como ficou? Como que ela ia explicar para o marido dela que ela ficou grávida e não era dele, e não era com homem outro nenhum? Como é que ela ia ficar diante dos pais dela? Como é que ela ia ficar perto dos vizinhos, dos colegas, dos primos, das amizades? Olha a loucura. Olha as consequências na sociedade. Pois Maria, porque estava, atenção, o motivo é esse, porque ela estava toda no Espírito de Deus, ela disse, faça em mim segundo a tua vontade. Essa palavra, tua vontade, tem a ver com o reino de Deus. O que está acontecendo com Maria? Maria está sendo a primeira discípula que nos mostra, depois de Cristo, é claro, que a salvação significa, não a minha vontade, mas a sua em mim, Senhor. E a capacidade de abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, neste mundo, ou como família. Você abriria mão do seu projeto de família? Você abriria mão dos seus projetos comerciais? Que às vezes você gosta até da profissão que você faz, para dizer o seguinte, Senhor, tu sabes tudo de mim, mas eu estou aqui nesse mundo não para fazer o que eu quero, por mais bonito que é, mas eu estou nesse mundo, porque eu quero nesse mundo testemunhar os teus sentimentos vivendo em mim. Faça em mim o que tu queres. Deixar o reino de Deus chegar na gente, é isso. Quem é que reina? São os meus sentimentos? Ou são os sentimentos de Deus? Sentimentos de Deus. Então quando Cristo, para explicar o que é o reino de Deus, ele conta parábolas para aquele povo, que era um povo que não tinha cultura, não tinha estudo, era um povo muito simples. Mas o que ele estava dizendo é isso. Deus veio salvar eu de mim mesmo. Padre, como assim? Deus veio salvar eu de mim mesmo? Ele não veio nos salvar do pecado? Pois é. Aí entra agora uma explicação teológica. Lá em Gênesis, quando houve a inimizade entre, que Deus falou, a partir de agora existe uma inimizade entre ti, a mulher e a sua descendência, e o demônio. Por que que teve essa inimizade? Porque o pecado nada mais é, e aí ele vai tendo como fosse ondas, né? Ele vai acontecendo de várias maneiras, mas o princípio dele é, Satanás conseguiu de uma maneira entrar no coração do ser humano, dizendo assim, bom, ouvistes que Deus o fez imagem e semelhança sua. O que é imagem e semelhança de Deus? É os sentimentos de Cristo, é viver como Cristo viveu, é viver todo para o Pai, onde Deus é o tudo, onde Deus é a razão minha. Lembra de Maria? Maria, ela não quis usar o sentimento dela, porque ela queria que o sentimento de Deus vivesse nela. Então veja, no princípio Deus nos fez assim. Toda criatura foi pensada para viver exatamente assim, e começou a viver. Deus era o tudo na vida dos seres humanos, até que o diabo é um anjo decaído, e como ele está decaído, ele
sabe que ele já está derrotado, e na tentativa de pegar o amor de Deus, qual é o amor predileto de Deus? A sua igreja, nós, que fomos criados para Ele, com os sentimentos dEle. Ele vai cutucar quem para tentar ofender a Deus? A sua igreja, nós. Como? Ele começou a tentar aquele ser humano, aquela mulher, dizendo: olha, não, Deus falou que vós deveis seguir o caminho do Espírito, mas não é bem assim. Vocês têm que sentir e viver segundo o que brota do teu coração. A vida é sua. O que você sente e queira planejar do seu jeito, é assim que você deve fazer, porque assim você vai ser como Deus. Vai ligando uma conversa com outra. Está lá em Gênesis. É a palavra de Deus, explicando como é que o pecado entrou. O pecado então é uma ilusão que Satanás, o demônio, o anjo decaído, derrotado, de alguma maneira ele conseguiu penetrar no coração do homem, trazendo uma ilusão, que a vida não é Deus, a vida é sua. E é você que deve decidir o que é bom, o que não é bom para você. Então é claro que a gente vai fazer projetos muito bonitos, referente à minha vida, referente à minha família, referente a educar filhos, a trabalho, a viver aqui no meio. Eu vou projetar a minha vida. Só que isso é um perigo, porque isso é totalmente algo configurado por mim. E quando é uma coisa que eu estou pensando que brota somente em mim e de mim, é algo egoísta. Eu não tenho a capacidade de pensar em comunhão. Eu penso, o diabo só fez isso. Você que é único, que tem uma personalidade única, você só precisa se preocupar com os teus sentimentos. Se isso te faz bem, se isso vai te trazer alegria, então vá e lute para alcançar. Mas não foi isso que Deus fez para a gente. Deus não disse para você seguir os teus passos, os teus sentimentos. Ele nos deu livre-arbítrio. Isso Deus deu, porque Jesus também veio com livre-arbítrio de escolher. Na carta aos Hebreus, quando Maria diz sim ao anjo, Deus entra no mundo, entra no ventre dela rezando. Leia lá em Hebreus capítulo 5. Como é que ele reza? Jesus está rezando. Quer dizer que ele vem rezando? Deus vem. Como é que ele reza? Ó Pai, tu não quiseste, ele lembra o Antigo Testamento, tu não quisestes o sangue dos animais como sacrifício agradável a ti, mas tu me destes um corpo, olha, para que eu venha, para que ele chegue no nosso meio para nos salvar. Mas olha como é que ele fala: não para fazer a minha vontade. Olha, ele está dando uma ele está escantaneando o projeto de Satanás na gente. Não para fazer o que eu quero, mas sim para fazer a tua vontade. Foi assim que Jesus entrou no ventre da mãe. E a mãe respondeu exatamente igual ao filho. Então o que é o reino de Deus? É entendendo o que aconteceu no circuito onde desumanizou o homem. O que é desumanizar um homem? É aquilo que aconteceu lá atrás e veio na gente. Eu ter a ilusão de que a vida é minha. Não, a vida não é minha, a vida é um dom que Deus colocou em mim. A vida é um dom, é um sopro que Ele criou. E se a gente vive nesse mundo, tem dias contados como está escrito, e um dia Ele vai chamar, e a gente não tem controle sobre isso. É ilusão. Então, deixar Deus reinar, ou seja, a vontade de Deus viver em mim. E para ter isso, Padre? E para ter isso, o que eu preciso fazer? É um treino a vida inteira, esvaziar de mim. E como é que se esvazia uma bexiga? Apertando ela, não é? Ou então solta ela, que ela começa se batendo em todos os lugares, até ela cair vaziazinha, sem ar nenhum.
Como é que Deus permite eu esvaziar de mim? Rezando. E na oração, quando eu falo, Senhor, dai-me os teus sentimentos em mim, então Ele vai começar. Pois Ele vai começar a colocar o esvaziamento assim. Sabe aquilo que você, com os teus sentimentos, você não gosta? Por exemplo, um tipo de gente que você não gosta. Pois quando você disse, Senhor, eu quero ter os teus sentimentos, olha a pedagogia de Deus. Pois Ele vai acabar te permitindo você trabalhar, nós estamos falando do mercado da Lapa, com pessoas que você, do seu jeito, não gosta, porque acha que é muito difícil de estar do teu lado. Pois Deus vai te esvaziar de você, permitindo que você tenha um colega de trabalho assim. Ah, eu tenho um sonho do meu marido, a minha esposa ser como eu sonhei. Ótimo, você sonhou? Foi. Mas você pediu que você quer ter os sentimentos de Deus, não pediu? Pedi. Pois não é que chegou uma altura do campeonato que o teu matrimônio, o teu marido começou a dar respostas totalmente contrárias daquilo que você sonhou? Ele se tornou grosseirão, não é mais parceiro seu, é mulherengo e ainda vem com vícios que você não suporta. Você não suporta. E por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque tudo tem que ter a permissão de Deus para acontecer. É porque você disse, Senhor, eu quero que o Senhor me salve. Mas tem que entender o que é salvar. Salvar é, arranca esse sentimento que eu tenho, meu, e põe o seu. Pois Ele vai começar a te treinar. E termino aqui, para não estender, porque aí a nossa homilia ia longe, né? E a gente tem que celebrar ainda a festa aqui dos 70 anos, que vale a pena, do Mercado da Lapa. Eu gosto muito daquela figura, eu acho que vocês já devem ter visto e ouvido, assistido, ou em teatro ou em filme, a história da Bela e a Fera, né? Não é bonito aquela historinha? Vocês sabiam que ela é, toda ela, a própria igreja pegou ela como uma verdade de Cristo? Porque é o seguinte, aquela moça, quando ela começa a ter um relacionamento com uma fera, ela se apaixonou por ela. E o detalhe é que ela não esperou que, ao se apaixonar por aquela fera, ela nunca esperou que a fera tinha que se transformar em ser humano como ela. Veja, o amor dela foi verdadeiro, como de Cristo, que não espera você, né? Você tem que ser do jeito que eu quero para eu te amar. Não, ela amou a fera do jeito dela. Então isso é um modelo da palavra salvação, deixar Deus reinar. O que que é? É enquanto eu viver nesse mundo, como cristão católico que nós somos, entender que essas coisas da paixão, do sofrimento, faz parte para a minha santificação. Uma doença que chega, uma perseguição longa que você está tendo, uma dificuldade onde você trabalha. Se você analisar em oração, você vai falar, Senhor, eu te dou glórias. Por quê? Porque o Senhor está me santificando. E quem reza, aí entra a oração, começa a se levantar no meio de tudo isso. E olha que coisa linda, vocês lembram aquela figura de Jesus, que ele anda sobre o mar, anda assim mesmo, ó. O mar está aqui, ele está andando. Você sabe o que significa isso? É para você. O que é o mar na Bíblia que Jesus está pisando? O que é o mar? É tudo aquilo que são as tribulações, aquilo que é mal para você, que te dói, que te faz chorar, que tem gente que só de pensar se desespera, mas porque vem rezando, e entende que Deus te coloca nessa Galileia pesada aí, para que na hora que você começar a não deixar mais, com a graça de Deus, o mal não vai mais me engolir, eu não vou ser engolido, afogado por esse mar, eu vou aprender a andar por cima dele. Então venha o que vier, Deus é maior. Daí veio aquela música,
Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Não, não há mal que me possa vencer. Não há, não que? Não há mal que me possa vencer. Deus é maior, vai lá. Deus é maior Que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Deus é maior, Deus é maior que tudo, que me acontece. Deus é grande. Supremo Deus. E quando isso chegar, e essa é a vontade de Deus na sua vida, é porque o reino de Deus já está em você. Entendeu agora? Não é quando eu me desvencilhou os problemas, não, os problemas continuam. Eu já até perdi, já muitos lutos eu tive que participar. Mas olha, mesmo em lágrimas, eu sou mais do que vencedor, porque Deus está comigo. Isso chama-se salvação. Amém? Tanta história no mercado da Lapa, não é? Histórias de famílias que ali passaram, que trabalharam, que fizeram o seu pé de meia, como diz os antigos, que criaram seus filhos, que conseguiram pagar faculdades para outros, e que já teve também as suas contendas, as suas diferenças entre um e outro, e que nem todos ali são da mesma espiritualidade. Faz parte, mas somos todos irmãos. E qual é a grandeza então nesses 70 anos? É que com todas as diferenças dentro desse local de trabalho, de família que tem, e que ainda enquanto continuar tendo o mercado, vai continuar acontecendo. Mas qual é a grandeza de Deus junto com a Virgem Mãe Maria? Essa homilia que o padre falou hoje, que serviu para mim em primeiro lugar. Que no meio das tempestades que ali eu encontrar, lembra que Jesus disse? Vai lá na Galileia, eu te espero lá. Onde é a Galileia? Onde você vive, trabalha e mora. É lá no mercado da Lapa. Talvez vocês aqui, que tem as virtudes, as alegrias, as tristezas, as diferenças, às vezes até algumas brigas. É ali que Deus espera você. Para quê? Aprenda a ser santo naquele lugar. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Amém? Amém. Que a Virgem Mãe Maria interceda por todos nós e louvemos a Deus por tanto tempo nesse trabalho bonito, em parceria hoje com a igreja, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos entregar esse ofertório a Deus em ação de graças também pelos 70 anos do mercado da Lapa, irmãos.